Apocalipse 21, se todos acharam. Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, um novo céu e uma nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz dos céus que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra, irmãos. E aqui o Senhor, por ela, vai discorrer a nossa necessidade individual, a nossa necessidade da igreja e da preparação do santo culto de adoração. E aqui viemos para louvar e agradecer o nosso Deus, pela bondade e a misericórdia que Ele nos separado e nos propõe um novo céu e uma nova terra. E nessa terra aqui que estamos no momento, não falta a tua mão amiga, a tua ajuda, o teu amor e o teu carinho para cada um de nós. E a palavra de hoje que o Senhor manda é no livro do Apocalipse, onde fala das revelações que foi dada ao servo de Deus, que foi preso ali, foi lançado ali para sufocar a obra de salvação, para sufocar aquilo que o Senhor iniciou. Mas quem pode sufocar, iniciar e interromper o que Deus iniciou? Desde o princípio, a luta era imensa, mas encontramos aqui no Evangelho de Boas Novas a porta aberta da salvação para todo homem que crê e que busca e que entende pela fé que o fôlego de vida que é emprestado um dia será tirado. E a palavra hoje vem nos falando desta maneira, que ainda que tentou interromper desde o princípio em Jesus Cristo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas Deus que criou e formou todas as coisas, na verdade, entendendo e compreendendo a fragilidade do homem, compreendendo e entendendo que somos pó, somos carne, e o nosso primeiro inimigo é a nossa própria carne, e ainda uma legião grande dos espíritos malignos que estão soltos na terra, trazendo, na verdade, tanta coisa, trazendo confusão, trazendo morte, trazendo destruição. Mas a um povo o Senhor separou, a um povo o Senhor chamou, a um povo o Senhor escolheu, a um povo o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, a um povo o Senhor vem preparando, é a esposa de Cristo, vem preparando. E hoje a palavra de Deus fala aqui que João, ele viu uma santa cidade, uma nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ele ouviu uma grande voz que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e com ele serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Então, irmãos,
para alcançar isso daqui. Nós ouvimos aqui que Deus fala aqui, na verdade, num verso mais para frente: quem vencer herdará todas as coisas, e serei seu Deus, e ele será meu filho. E para vencer, nós, na verdade, temos que obedecer, pegar a palavra, entender, colocar dentro do coração e pedir força para o Senhor nos dar a condição de vencer o mal. Vejamos que em tudo, diante de uma preparação, diante de um movimento, diante de uma palavra, logo em seguida vem as investidas do adversário para roubar a fé do homem, roubar a fé da mulher, como nós ouvimos no testemunho. Mas se você hoje ouvir a minha palavra, firmar as tuas estacas, firmar aí bem firme o teu pensamento, que você não está aqui para agradar ao homem, mas você está aqui para agradar a Deus. E o Senhor, Ele entende os nossos pensamentos, Ele entende o nosso bom desejo, Ele entende aquele que tem sinceridade com Deus. Porque o importante, irmão, porque tem alguns que pensam: eu estou aqui enganando o cooperador, mas a Deus ninguém engana, irmão. Eu estou enganando o cooperador de jovens, eu estou enganando o diácono, eu estou enganando a minha esposa, mas não, a Deus ninguém engana, porque Ele sonda os corações, Ele conhece tudo. E hoje, por esta palavra, aquilo que tem que ser afiado, aquilo que tem que ser aferido, aquilo que tem que ser amolado, aquilo que tem que ser limpo, aquilo que tem que ser adequado, a necessidade de poder haver uma comunicação perfeita com Deus, na comunhão da pregação da palavra, o Senhor vai alinhando, mas não deixa sua mente longe, não deixa o adversário até aqui dentro lutar contra aquilo que você tem de vontade, mas entenda que o Senhor entende tudo e compreende tudo. E se você clamar hoje, ainda que a tua mente está indo lá fora, mas se você clamar o sangue do conserto eterno, você vai entender esta palavra do começo ao fim, e vai entender que existe um céu preparado, existe um novo céu preparado para aqueles que vencerem. E o Senhor te fala: eu quero te fazer vencedor. E para fazer vencedor, você tem que ouvir a minha palavra, pedir força para colocá-la em prática e entender que o Senhor, Ele vai limpando os nossos caminhos, nos protegendo, nos blindando, olha, das investidas do adversário, porque as investidas do adversário hoje são imensas na vida do homem, na vida da mulher, na vida da criança, na vida do moço, na vida da moça. O adversário vem investindo, olha, com tanta coisa para querer roubar a fé, roubar a comunhão, roubar a certeza de vida eterna. Mas haja comunhão hoje no Criciúma para entender a pregação desta palavra, que o que o Senhor está te propondo é um novo céu e uma nova terra. Nessa vida você precisa, olha, do vestir, do calçar, do pagar, do receber, mas tudo isso está na minha mão, porque já diz a palavra de Deus: busca o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. E o equilíbrio que você precisa, seja ele, olha, seja ele, diz o Senhor hoje por esta palavra, na tua mente, no teu coração, o que você precisar, aqui tem para te dar, diz o Senhor hoje por esta palavra. E fala aqui, olha aqui como fala, para receber, na verdade, isso daqui, que o Senhor Deus estará com ele, será o seu Deus, e ele sendo o nosso Deus, aqui fala no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmão, é a pregação da palavra, porque o homem na largueza, irmão, ele esquece de Deus, o homem no conforto, ele esquece de Deus. Poucos são aqueles, irmãos, que na largueza, no conforto, eles lembram que tudo foi Deus que fez na vida dele, que tudo que foi Deus que deu na vida dele, porque muitos, irmãos, começa dentro da pregação da palavra, começa uma vida, na verdade, dentro desta graça gloriosa, provadinho, na verdade, numa situação difícil, e se esforça, não é verdade? Existe o esforço, mas é o Senhor que vai falando: eu vou abrir uma porta na tua vida, na verdade, e vai lá, abre
dias por semana, olha, a ocupação já aumentou, já não dá mais para congregar 4 dias, começa a congregar 2, e daí vai, a benção está muito grande, começa a congregar só 2 dias, e a benção está muito grande, congregar 1 dia, a benção está muito grande, quando vê, congrega de vez em quando, a benção está muito grande, só vem na Santa Ceia, dá para pregar hoje a palavra do Senhor está cantando hoje aqui, mas que haja um despertamento hoje por esta palavra, de entender que o Senhor quer nos abençoar, dia a dia, e o Senhor quer enxugar as nossas lágrimas, e nós que estamos aqui, ainda que nós congregarmos todo dia, também não cabe a nós julgar, porque a palavra de Deus, ela também corta reta também, meu irmão, porque não adianta você, porque, irmão, vocês aqui a pregação da palavra, porque existe também a vaidade espiritual, porque aquele fala, eu vou, eu faço, eu aconteço, você não faz nada, se eu não der uma fome divina para você. É a pregação da palavra. Então a palavra, ela tem um equilíbrio para todo mundo, ela tem um equilíbrio para cada um de nós, e aquele que está fraco lá fora, você pode levar esta palavra para ele, mas leva com amor e leva com carinho, porque eu tenho muito mais benção para dar para ele e dar para ela, mas aquele que está longe do aprisco, está longe do pastor, ele corre risco, e quando ele corre risco, pode vir o lobo, pode vir o leão, pode vir a maldade, pode vir a contaminação espiritual, pode vir o pecado, e quando vê, olha, o pecado gerando a morte, não adianta, na verdade não tem mais pulso, o coração já não bate, já não tem alegria, já não tem contentamento, já não tem a visitação do Espírito Santo, mas os que estão aqui, com visitação do Espírito Santo, está tomando o pregador, está tomando o ministério, está tomando os músicos, está tomando a vida da porta, é porque tem vida nisso. É a palavra que o Senhor manda para nós, e fala que Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, para o Senhor enxugar as nossas lágrimas, nós temos que estar aos pés do Senhor, buscando Ele, e olha na comunhão, clamando a Ele, vendo, irmão, que existe um linguajar diferente, um modo diferente, uma forma diferente de se vestir, de lidar, de falar, de negociar. A igreja, a pregação da palavra, e vejamos, irmãos, nós sermos servos de Deus só dentro da igreja é uma coisa, mas nós temos que ser servos de Deus aqui dentro e lá fora. Como nós andamos aqui, nós temos que andar lá fora. Como nós se vestimos aqui, nós temos que se vestir lá fora. Então hoje receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se precisa força, receba força hoje em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e mais, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, ele é o princípio e o fim. Olha, quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha só, irmão, quem que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Está vendo? É a palavra que o Senhor dá de graça, que a água da vida, na verdade. Se você está entrando hoje aqui pela primeira vez, você viu que cada culto é culto diferente, cada culto, na verdade, é diferente. Tem dia que a gente, dentro do decorrer do culto, a gente explana as necessidades materiais, porque tem luz, tem água, tem isso, tem aquilo. Mas tem dia que, na verdade, não se fala nada aqui, porque nós estamos guiados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Dá para entender a pregação da palavra? Você está com sede? Receba hoje água da vida hoje. Você está com fome? Come desta palavra. Você está com necessidade? Você chegou aqui provado, angustiado, maltratado pelo adversário, na verdade, porque ele maltrata, ele judia. O mundo está sendo judiado, na verdade, como uma peteca na mão do adversário. Mas hoje receba o carinho do amor de Jesus Cristo, manifesto a igreja de Cristo, a igreja de Cristo.
Cada um dos servos que estão aqui são uma tochinha de amor. São uma tochinha de amor. E o Senhor te fala hoje por esta palavra da comunhão. Você vai receber o amor dessa irmandade hoje aqui. Em Jesus Cristo, o amor dessa irmandade, você vai sair daqui diferente da maneira como você. A palavra que o Senhor fala, e fala dessa forma: darei da fonte da água da vida. Olha, e não terá mais sede, e não terá mais sede. Então o Senhor fala: quem vencer, ele dará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, olha aqui, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Dá para entender a aplicação da palavra? A timidez, não vou servir a Deus, deixa isso para Ele, deixa isso para ela, não cabe a mim. Se o Senhor te escolheu, faça o melhor pelo poder da palavra que o Senhor manda para nós. Aos incrédulos, na verdade, não crê, não aceita, não recebe. Abomináveis e homicidas, na verdade. Tem aquele, fala homicida, tem aquele que mata o teu irmão. Na verdade, o homicida aqui não é só a carne, não, mata o teu irmão. É uma alegria quando vê Deus chamar nas águas do santo batismo. É uma alegria. Deus toma a igreja aqui numa alegria muito grande. No último batismo nós vimos a visitação do Espírito Santo muito grande. Nós vimos que teve um hino aqui, 2, 3 hinos aqui, parece que a igreja ia ser arrebatada. Então, a comunhão que estava, foi uma glória. Mas daí passou algum tempinho, na verdade, o irmão me fez um mal, o irmão não saudou eu, porque cada um, irmão, às vezes você está com a mente tão preocupado, tanta coisa, de repente você não olhou para o irmão direito, você até olhou, ele falou alguma coisa que você não captou, na verdade não processou, e de repente me tratou mal. Irmão, tudo isso é coisa do adversário para causar divisão, causar impedimento e causar morte, mas hoje o Senhor está aqui para trazer vida. E o Senhor me visita, vida com abundância. Receba a vida hoje por essa palavra. E fala assim, na verdade, e mata o irmão por nada. E os fornicários, fornicário, aquele que é solteiro, que comete o ato conjugal na carne, e aquele que também é casado, que trai a esposa ou vice-versa. E muitos já falam: não, isso daí não tem problema. Irmão, receba a palavra: templo e morada do Espírito Santo da graça. O corpo é para templo e morada do Espírito Santo de Deus. E receba essa palavra, porque o mundo casa, se dá em casamento, 1, 2, 3, 4, 5 casamentos, e não estão nem aí, andam de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira. O Espírito hoje que tem aí, na verdade, forte, é mostrar o corpo, mostrando o corpo, se forma ali alguma coisa que a pessoa se idolatra a si mesmo, porque aqui fala da idolatria também, e a palavra nós vamos entrar como o Senhor está mandando entrar aqui. Na verdade, uma coisa é saúde, ninguém fala que é proibido fazer o exercício, não é proibido, mas olha lá onde você vai fazer o teu exercício, onde vai se preparar, porque ali você pode sair contaminado pelo espírito da cobiça, ou ser cobiçado, ou ser envenenado para sair cobiçando. E o Senhor fala pela palavra que nós temos que ter um olhar puro, um olhar sincero. Somos carne, mas temos que clamar o sangue do conserto eterno para poder ter um olhar puro e um olhar santo. Para olhar, e muitas das vezes, se vier algum pensamento, clamar o sangue do conserto eterno e desviar do mal. Porque o Senhor já fala pela palavra que nós seremos provados, tentados, mas rejeita o mal e a aparência do mesmo. Nós temos que orar e nós temos que vigiar. Glória a Deus. Porque não adianta só orar, nós vamos ter que vigiar constantemente. A igreja fica um pouquinho quieta, mas essa é a palavra que faz bem. Essa é a palavra que faz bem.
Esta é a palavra que cura, esta é a palavra que liberta, essa é a palavra que conduz ao céu. Porque todos nós somos carne, todos nós somos carne, não tem ninguém aqui que não seja carne. Mas se você clamar, você vai vencer e eu vou vencer também. Se precisa de nome, receba hoje em nome do Senhor Jesus. Se precisa, é verdade, por isso que é bom, irmão, se envolver com o que é bom. Se envolver com o que é bom. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. E se você se envolver com quem é bom, você vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. Agora, se você se envolver com enfermidade de quem já está contaminado, quem já está com vício, quem já está, você pode tomar e receber a mesma contaminação. Mas eu sinto que a palavra hoje está como um sabão do lavadeiro e está passando. Tem uns que estão aceitando o antídoto, tem outros que não estão aceitando o antídoto. Mas quem está aceitando o antídoto hoje sai daqui vacinado pela palavra. Sai vacinado porque você vai ver a minha face como ela é. E nesta terra, já nesta terra, você vai desfrutar dos meus dons. Não vai faltar visão, não vai faltar sono, não vai faltar revelação, não vai faltar a condição de ser enviado de Deus, de ser enviada de Deus, de ser homem e mulher de Deus. Onde você entrar, o adversário vai fugir, porque a palavra de Deus. Tem aquele que tem que ficar no tratamento, depois de contaminado, ele tem que ficar no isolamento, ele tem que ficar num tratamento, e muitas das vezes é um tratamento longo, mas a palavra de Deus está aqui, porque aquele que fica num tratamento longo, ele não fica sozinho, muitas das vezes tem os cuidadores, tem o enfermeiro, tem o médico, na verdade tem a família, e todo mundo está sofrendo ali diante de uma situação. E hoje, esta igreja, na comunhão da revelação, da pregação da palavra, vocês estão clamando como nós ouvimos na oração. Estamos clamando pelo aquele que está no tratamento longo, está lá, não está enxergando, não está vendo, mas ele está enfermo espiritual, ela está enferma espiritual, mas nós estamos orando aqui e o Senhor está trabalhando lá em comunhão para receber a revelação da pregação dessa palavra. A igreja é a pregação da palavra. Não percebe, não é verdade? Porque aquele que está muitas das vezes lá no hospital, ele está fora do convívio de ir para casa, de ir para o trabalho, não é verdade? Agora aquele que está enfermo espiritual, ele está ainda no convívio de ir para casa, de comprar, de vender, de viajar, de fazer isso, fazer aquilo, ir para o jogo de futebol, ir para a praia, ir para cá, ir para lá, mas não tem que estar enfermo, não consegue chegar aqui. Mas em nome de Jesus Cristo, a revelação da palavra é essa, pela fé e pela oração da igreja, quem está longe vai vir para perto. E não adianta reclamar, mas estamos orando, é para o Senhor trabalhar do jeito que tiver que trabalhar, mas o importante é chegar aqui. Se chegar quebrado, nós vamos dar glória a Deus. Se chegar, é a palavra que o Senhor manda para nós, na verdade, porque o vaso do oleiro, como é que foi? Quebrou, olha, mas teve que amassar, teve que fazer, teve que modelar e fez um vaso novo. É a palavra que o Senhor está me dando hoje. É a palavra que o Senhor está me dando aqui. Então o Senhor vai fazer obra entre nós. É a palavra. Então fala para nós aqui. Olha, nós não queremos ser lançados, olha, nos mentirosos, na parte do será do lado que arde como fogo. Nós queremos ser, olha, separados para uma boa